Bora lá, amigos, chegamos ao boletim 7 da história do nosso canal Esporte Totalmente Emocionante sobre MMA. De trazer hoje muitos assuntos interessantes para você. Falaremos hoje sobre Dana White, que fala sobre a próxima luta do Conor McGregor. Treinador está chateado com o Khamzat Chimaev e joga M no ventilador. Jon Jones vai esperar para enfrentar Stipe Miocic. Super luta do Hulk iraniano, lembra dele? Está cancelada. E a Jéssica Batistaca explica a sua finalização histórica que foi narrada aqui no canal no final de semana que passou. Tudo isso pra você a partir de agora, então vem comigo, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, nos ajuda o canal a crescer cada vez mais e trazer mais conteúdo de qualidade pra você. Também acesse nosso site informatudo.com.br. A vitória do Khamzat Chimaev sobre o Gilbert Durinho não foi exatamente pitoresca e seu treinador o avisou. Já falamos inclusive sobre o Chimaev no boletim 6. Vou deixar o link aqui no card ou no link na descrição para você que perdeu. O técnico Andreas Mikael estava no corner de Chimaev no UFC 273 em 9 de abril, onde Chimaev venceu por decisão unânime após uma sangrenta briga de 3 rounds com Burns. Foi a primeira vez que Durinho foi para os placares em sua carreira, e embora houvesse muitos pontos positivos para tirar do desempenho, Chimaev permaneceu invicto, e ele e Burns ganharam o prêmio de luta da noite, e o Mikael admite que ficou frustrado com sua estrela do All-Star Training Center entre os rounds. Ele disse: "Fiquei muito chateado e apenas disse a ele, ouça, estamos trabalhando para isso há 10 semanas. Pare de arriscar isso, porque você quer mostrar a todos que você é o cara, compreendo? Você é o cara, mas mantenha as coisas simples, continue com o seu jab, mantenha-se no que estamos trabalhando." E no final do dia dizemos, ninguém vai amar, bem, não estou dizendo ninguém, mas as pessoas querem um vencedor. Então apenas vença a porcaria da luta, disse ele ao site MMA Hour. Interessante, eles largando então M no ventilador. Nós narramos essa luta, se você perdeu pode acompanhar, vou deixar o link no card ou link na descrição para você ver a hora que quiser. E ele segue falando, não me lembro das lutas de Jon Jones em sua última parte da carreira, elas não foram espetaculares, mas ninguém se lembra disso. Você olha para Sherdog e vê ganha. No fim das contas é disso que as pessoas se lembram, é triste dizer. Eles amam um vencedor e se esquecem de um perdedor. Não estou dizendo que estou pressionando para fazer lutas chatas. O que estou dizendo é para fazer lutas mais inteligentes e ele tem a habilidade. Chimaev foi uma força da natureza em suas primeiras 4 aparições no UFC, dominando John Phillips em sua estreia no UFC antes de finalizá-lo no segundo round, e depois dessa performance com 3 finalizações consecutivas no final do primeiro round. Sem surpresa, Mikael sabia que Chimaev tentaria acabar com Burns rapidamente também. O Mikael queria que Chimaev fosse mais metódico em sua abordagem para Burns, mas não demorou muito para que esse plano de jogo fosse por água abaixo. Ele falou, o plano era apenas encurralá-lo. Continue com o jab, porque essa é a maneira de lidar com essa situação. Ele fez absolutamente tudo em que não trabalhamos, e ele só queria mostrar às pessoas, olha, estou aqui, vou passar por esse cara, mas há uma razão pela qual esses caras estão lá. Os campeões número 2, número 1, eles estão lá porque são durões. Eles são uns caras durões, respeito a eles. Então se você entende isso, isso vem com a experiência. Se você entende isso, você tem paciência para lidar com essa situação. E isso fará com que você termine com ele em 1 ou 2 rodadas. Mas você precisa dessa paciência. E essa paciência vem com a experiência. Lembre-se, Khamzat quase nunca passou do primeiro round. Que mijada, meus amigos, que mijada em rede internacional, meus amigos. Verdade, é verdade. Nós falamos já aqui em outros boletins sobre isso, que o Khamzat entrou no octógono contra o Durinho, aparentemente sem técnica nenhuma, sem ter feito tática nenhuma. Claro que ele fez isso, tinha uma tática, o seu coach está dizendo, né, que tinha uma tática, mas ele não colocou ela no octógono, então
Não é que ele não veio sem ter uma tática definida, e sim ele não colocou. Muitas vezes o atleta até esquece, com o calor da hora, com a forma com que a luta vai andando. Por isso a importância do coach ali para dar as dicas, né? E certamente o coach fez, mas por algum motivo Khamzat não quis nem saber, e por isso toda essa ira, entre aspas, do seu coach. E ele segue, é como o Mike Tyson na primeira vez que ele fez 12 rounds, é como, oh meu Deus, ele foi exposto. O que eles disseram sobre o Khabib Nurmagomedov, por exemplo, quando ele lutou contra o brasileiro Gleison Tibau. Essa luta, inclusive, acabou por decisão, né? Decisão unânime para Khabib, indo ao cartel, então, de 18-0 após essa luta. Mas foi uma luta complicada, poderia ter manchado a carreira também do Khabib, é o que o coach está querendo dizer, né? Então ele segue, esses são grandes lutadores, mas é como você lida com a adversidade, que mostra que você é um grande lutador. E nem toda performance pode ser espetacular, diz ele. Embora Mikael tenha ficado frustrado, às vezes na noite da luta ele também entende que Chimaev está sob o microscópio agora e que as críticas são inevitáveis, pois ele continua sua rápida ascensão ao topo do ranking. Já falamos aqui em outro boletim, inclusive, que agora os erros, os defeitos, os furos do Chimaev foram para a mídia, né? E certamente os próximos adversários já estão estudando isso. O Mikael segue, abre aspas, ele é um trabalho em andamento. Muita gente falando, muita merda, falando besteira, sabe? Você não pode fazer todo mundo feliz. Se ele nocauteasse o cara em 2 segundos, ele teria dito. Mas o condicionamento dele, ele não tem coração, ele precisa ser testado, ele tem que ser isso. Então, você não pode fazer todo mundo feliz. Claro, eu não gostei do jeito que ele quis nocautear o cara e mostrar a todos. Olha, eu vou passar por esse cara também, porque nós tínhamos um plano de jogo. E o plano de jogo era que ele deveria apenas mantê-lo simples. E Khamzat é muito talentoso na trocação, mas é claro que precisa de muita experiência. Experiência é o que lhe falta naquela noite. E foi isso que ele conseguiu. Muita experiência da maneira mais difícil. E aos olhos de Mikael, né, o Chimaev já chegou muito mais longe do que muitos esperavam, especialmente considerando seu começo não tão humilde. Mikael se lembra de um Chimaev verde entrando em sua academia em 2016 e imediatamente proclamando que queria estar no mesmo nível da estrela do All Stars Training Center e pioneiro sueco do MMA, o Alexander Gustafsson. Abre aspas, ele veio e começou a brigar com as pessoas, ele simplesmente entrou na academia e disse, ei, eu quero ser tão bom quanto o Alex, eu quero ser tão bom quanto todos esses caras, eu vou esmagar todo mundo. Eu estava pensando, oh meu Deus, outro desses malucos que acaba de chegar e é duro por tipo 5 segundos e é isso, assim que ele sentir o gosto do próprio remédio vai ficar pé da vida, mas esse não foi o caso. Eu estava tipo, nós temos algo aqui. Técnica zero, só brigando e atirando como louco para derrubar os caras, porque ele não tinha nenhuma trocação, ele não teve nenhuma luta, ele entrou como um lutador bruto, e eu vi muito potencial, a equipe viu muito potencial nele, começamos a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Em 4 anos ele é o número 2 do mundo, agora, né, porque sua primeira luta profissional de MMA foi em 2018, levamos 4 anos para chegar ao 2º lugar. Fechou então a entrevista com o coach do Chimaev. Que bacana, hein? Deixa o like aí no vídeo, estamos apenas no começo desse vídeo informativo de hoje, mais um boletim aqui do canal, deixa o like, dê uma força para nós continuarmos e melhorarmos cada vez mais o nosso trabalho. Qual é o canal que traz isso? Nenhum, né? Aqui tem de tudo, olha só as palavras do coach do Chimaev que você ficou sabendo por aqui. E meus amigos, como falamos em boletins anteriores, Chimaev não usou tática nenhuma então contra o nosso brasileiro Durinho. E aqui mostramos que não é que ele não tinha uma tática, e sim que ele simplesmente, por algum motivo que não dá pra saber, não colocou ela em ação. E como bem disse o seu coach, podia ter perdido a luta. Trocando de assunto, falar de outra luta sensacional, a Jéssica Batistaca. Olha só, a ex-campeã peso palha do UFC sabia que a primeira parte da sua luta principal no UFC Vega 52 com Amanda Lemos seria desagradável, mas ela tinha um plano para isso e um movimento, uma carta na manga que ela havia praticado. Nós narramos também essa luta, claro, aqui no canal, você pode
acessar novamente a hora que você quiser. Vou deixar o link no card ou no link na descrição para você. E como se viu, Batistaca teve a oportunidade perfeita para aplicá-lo, e no sábado no UFC Apex lá em Las Vegas ela se tornou a primeira lutadora do UFC a finalizar uma adversária com um triângulo de braço. E foi em pé, meus amigos, quando Lemos foi finalizada aos 3 minutos e 13 segundos do primeiro round. Abre aspas, o plano no papel era cansá-la no primeiro round, talvez no segundo round, para que eu pudesse assumir no terceiro, disse então a Batistaca aos repórteres. Eu sei que ela ia me machucar, e eu tive que ser cautelosa sobre isso no primeiro round. E no momento em que eu chego perto, as garotas ficam um pouco desesperadas, porque eu sou muito assustadora de perto. No momento em que me conectei com ela, ela levantou o braço e eu disse, ok, esse é o movimento com o qual treinamos a semana inteira. Que legal, né? Que bacana. E observando o Cage, o treinador de Andrade a orientou durante a sequência, aconselhando-a a ficar com estrangulamento e ficar por cima se a ação fosse para a lona. Esse pode ter sido um resultado esperado, dada a altura de Lemos, que ela usou desde cedo para apimentar a ex-campeã peso palha com chutes e socos à distância. De perto, porém, a desvantagem se desfez. Ela segue falando, quase todo mundo é mais alto que eu, então não é grande coisa, fala ela com um sorriso. A vitória no destaque marcou o retorno de Andrade a 115 libras, né, o peso palha, 52,1 quilos, após 3 lutas no peso mosca. Ela não foi forçada a fazer a mudança por causa de um deslize, ganhando um recorde de 2-1 com o peso mosca a 125 libras. Em vez disso, ela escolheu retornar porque as circunstâncias da sua vida e treinamento mudaram. Ela falou, tive 2 cortes de peso nas minhas últimas lutas no peso palha, e foi isso que me levou a lutar no peso mosca. As coisas não estavam indo bem, minha cabeça não estava em um bom lugar. Foi um pouco traumático os 2 últimos que tive. Então decidimos apenas fazer uma pausa. Vamos dar um tempo, vamos fazer algo em uma categoria de peso acima, vamos apenas remover o corte de peso da mente um pouco. Meus amigos, quem acompanha a luta sabe, né? Quem acompanha bastidores sabe, o corte de peso é uma coisa bastante complicada e sofrida para os lutadores. E ela segue. Assim como as coisas correram no peso mosca, o peso palha é onde eu vou me destacar. Eu sei que posso me sair bem no peso mosca, sei que posso vencer um monte de garotas no peso galo, mas se eu quiser ser campeão novamente, o peso palha é o lugar certo. Andrade mostra que veio para ficar na categoria. De fato, Batistaca muitas vezes lutou em desvantagem no octógono, iniciando sua carreira como peso galo, quando havia poucas oportunidades para as mulheres no UFC. A adição de novas categorias de peso deu a ela opções, mas a que ela vê melhor para sua carreira é a peso palha, onde ela já deteve o título. E nos próximos 2 meses, 3 ex-adversárias de Andrade, da Batistaca, se enfrentarão em lutas decisivas no peso palha, com a atual campeã Rose Namajunas marcada para a revanche com a Carla Esparza no UFC 274, e as ex-campeãs, a Joanna Jedrzejczyk e a Zhang Weili, confirmadas para o UFC 275. Alerta de lutões, meu amigo! Alerta de lutão aceso, acionado, lutão em frente, aguarde aí. Andrade recomeçou sua jornada na 10ª posição em sua antiga divisão de peso, então ela não esperava voltar para a foto do título com uma finalização em destaque e mais uma vitória. No entanto, ela acredita que poderia estar em uma posição diferente. Certamente essa finalização do último final de semana colocou ela nos holofotes. E ela encerra dizendo: acho que é uma grande vitória, nós estávamos cientes de que indo para eu estava em 10º lugar, então eu realmente não podia esperar ser uma desafiante ao título imediatamente, mas também estava em minha mente que talvez se fizermos algo diferente, se fizermos uma vitória devastadora, se realmente fizermos algo fora da norma, talvez, quem sabe, é uma divisão difícil, há um monte de garotas na minha frente, talvez possamos começar a conversa, não importa o que aconteça, quero me manter ativa se as meninas estiverem lutando imediatamente, a Joana e a Zhang, se eu puder lutar com alguém lá, seria ótimo, espero que possa ser em breve, porque elas estão lutando no próximo mês, mas se isso não acontecer, se houver algo de bom no peso mosca, não me importo de lutar lá, se tiver alguma coisa interessante no peso galo, eu luto lá, é tudo de bom.
Apenas me mantenha classificada em todos os lugares e eu vou lutar com quem estiver na minha frente, fecha aspas. Que legal, né? Disposta a lutar, não sofreu muito nessa luta, então já está apta a lutar a hora que precisar, certamente. Palavras da Jéssica Batistaca. Bacana, meus amigos, Dali Brasil, né? Apesar que é sempre triste ver duas atletas ou dois atletas brasileiros entrando em rota de colisão, mas faz parte do mundo das lutas, uma hora vai acontecer. E por falar em lutão, por falar em rota de gigantes, em colisão, olha isso, hein? O homem mais forte da mídia social, o Sarhad Garibi, mais conhecido como Hulk iraniano, estava programado para lutar contra o fisiculturista britânico Martin Ford, neste sábado à noite, 30 de abril, dentro da Q2 Arena em Londres, na Inglaterra, em um headliner peso pesado, sancionado pela Professional Boxing Association, para ser disputado em 4 rounds de 2 minutos. E essa luta agora está cancelada, meus amigos. Olha só, a luta foi cancelada. Já falamos sobre o Hulk iraniano aqui no nosso canal. Vou deixar o link no card ou na descrição para você, naquele momento em que ele quebrou um osso com um soco para desafiar então justamente o Martin Ford. E voltando aqui ao assunto do cancelamento da luta, então, na verdade, os organizadores do evento foram forçados a descartar o card inteiro, que também apresentava o evento co-principal, o pay-per-view, entre a estrela do futebol, o Patrice Evra, e a personalidade do YouTube, o Adam Saleh. Nenhuma razão oficial foi dada para o cancelamento, mas parece que Garibi está responsabilizando Martin Ford pelo colapso no card. Olha só, ele disse: ouvi dizer que o Ford não quer lutar, não sou eu, nem qualquer outro lutador. Eu nunca cancelei nenhuma luta entre nós, mas ele não quer me ver de novo. É contra o contrato e a minha equipe jurídica começou a olhar para isso. Na verdade, menino bonito não pode nem lutar, ele apenas se esconde e foge. Ele deve ter a permissão de uma mulher primeiro. Não posso acreditar em um adversário como ele, é uma vergonha. Esta vitória não é uma honra para mim, é uma piada do século, e não uma luta do século, disse ele. Que coisa, né? A provocação segue. O evento de boxe de celebridades, Ford vs Hulk, foi originalmente agendado para 2 de abril, também em Londres, mas circunstâncias imprevistas atrasaram o card até 30 de abril. Abre aspas, a Boxstar lamentavelmente está adiando o evento planejado para 30 de abril, escreveram então os promotores nas mídias sociais, e eles seguem. Perder um evento principal tão grande, em todos os sentidos da palavra, foi compreensivelmente um golpe para o evento e para os fãs. Devido a isso, em vez de avançar com o dia 30 de abril, tomamos a difícil decisão de adiar o evento. Qualquer pessoa que tenha comprado ingressos para o show de 30 de abril será contatada sobre reembolsos, fecha aspas. Pelo menos usaram o termo adiar e não cancelar, né? Que bom, tomara que venha. Ford não forneceu nenhum contexto para a sua retirada, mas prometeu a seus fãs que uma estreia no boxe ainda estava nas cartas. Em uma estranha admissão de mídia social, o The World's Scariest Man revelou que não sabia quem seria seu próximo oponente, quando a luta proposta aconteceria ou por que isso aconteceria em primeiro lugar. E Ford deu a seguinte resposta, olha só, abre aspas, esta é uma declaração que eu não queria ter que divulgar, mas infelizmente minha luta será adiada, não quero seguir o caminho de falar sobre isso, muito tempo e energia foram desperdiçados. Para mim, pessoalmente, ainda estou treinando forte para ter a estreia. Vai ter luta, só não tenho 100% de certeza de quem, quando ou porquê, mas vai acontecer. Fechamos aspas então, que bom, pelo menos os dois parecem querer, pelo menos nas palavras. Que pena, né? Seria um bom entretenimento para uma noite de sábado à noite. Seguindo, vamos à nossa penúltima, é isso? Penúltima matéria de hoje, falar do Jon Jones. Hoje só tem notícia pesada aqui mesmo, né? A tão esperada estreia nos pesados do UFC do Jon Jones aparentemente não vai acontecer neste verão. Lembrando que verão lá nos Estados Unidos é inverno aqui no Brasil. De acordo com o ex-campeão meio pesado do UFC, ele vai esperar até que o ex-campeão peso pesado Stipe Miocic esteja pronto, que segundo ele não será até setembro. O presidente do UFC, Dana White, disse recentemente que um confronto entre Jones, que tem cartel 26-1 no MMA e 21 no UFC, e o Miocic, que tem 24 no MMA e 14-4 no UFC, fazia sentido como parte da programação de verão da promoção.
No início deste mês, o site MMA Junkie soube que uma luta pelo título interino dos pesos pesados foi oferecida a Miocic para enfrentar Jones no UFC 276 em julho. Aparentemente, Jones percebeu que Miocic não estaria pronto para competir neste verão e compartilhou seus pensamentos sobre isso nas mídias sociais. Ele escreveu, abre aspas, Stipe está dizendo que estará em seu pico absoluto em setembro. Estou decepcionado, mas paciente. Quero o bode dos pesos pesados em sua melhor forma. Vou esperar até setembro sem desculpas. E um minuto depois de postar a mensagem, Jones respondeu a um fã que também ficou desanimado com a atualização. Ele escreveu, realmente cara, meus treinadores e suas famílias estavam definitivamente empolgados com essa luta. Estaria mentindo se dissesse que não me decepcionei hoje. Twitters que eu deixei também aqui neste vídeo para você. John Jones, que tem 34 anos de idade, foi visto pela última vez no octógono no UFC 247 em fevereiro de 2020, onde derrotou o Dominic Reyes para defender seu título dos meio pesados. Desde então, Jones provocou uma mudança para a divisão dos pesados e vem adicionando quilos de músculos ao seu corpo em preparação para a mudança. E já falamos aqui várias vezes sobre o assunto John Jones nos pesados. Vou deixar um vídeo aí para você no card ou na descrição, caso você tenha perdido. E o Miocic, que tem 39 anos de idade, não competia desde o UFC 260, em março de 2021, onde perdeu o título dos pesos pesados para Francis Ngannou em uma revanche. Miocic não estava com pressa de voltar à ação depois que sua esposa deu à luz a seu segundo filho. Essa luta certamente fará tremer o planeta, meus amigos, e estamos no aguardo e estaremos lá para cobrir quando ela acontecer. E para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, ficou longo, mas tem muita coisa bacana, né? Deixa o like, merecemos, não é verdade? Deixa o like aí, dá uma força, não custa nada. Se estiver vendo na TV também, só pegar o controle aí, dar aquela ligada, leva poucos segundos e você dá uma força aqui para o nosso canal poder crescer. E assim você também ganha, recebe conteúdo, né? Eu quero fechar falando do Conor McGregor. Hoje só tem gigante aqui, né? Dana White não está revelando nada sobre a próxima luta do Conor McGregor, encerrando qualquer conversa sobre o retorno de Conor ao UFC, até que o irlandês seja medicamente liberado para lutar. White deu a entender que McGregor poderia voltar ao octógono durante o verão, mas o presidente do UFC não deu nenhuma indicação sobre quem será seu próximo adversário. Lembrando que eu já falei antes, né? Verão lá é inverno aqui. Abre aspas, eu literalmente não tenho nada para ele, Conor McGregor, agora ele não está pronto. O White falou isso em entrevista ao The Sun. A entrevista foi bem recente. E ele seguiu, toda a paisagem pode mudar durante o verão, veremos quando ele estiver pronto para lutar. E quando o médico lhe der 100% de liberação, começaremos a analisar possíveis oponentes. O McGregor, que quebrou a perna em sua luta da trilogia com o Dustin Poirier no UFC 264, está reabilitando a perna desde julho passado e gostaria de enfrentar o Kamaru Usman pelo título dos meio-médios em sua luta de retorno, né? Muitos criticaram isso aí, mas se tem alguém que pode conseguir isso, não me refiro à vitória, mas conseguir a luta, é o Conor McGregor, porque esse carinha sabe chamar pay-per-view, né? E o UFC gosta de dinheiro, certamente, né? E já falamos inclusive aqui no canal sobre o treinamento do Conor, ele que está parecendo um fisiculturista nesse momento. Vou deixar o card no alto aí para você, ou no link na descrição, lembrando que só cabem 5 cards em cada vídeo, então não sei se já não passou de 5, os que eu falei hoje. Caso não esteja no card, vai estar sempre no nosso site informatudo.com.br/esportes, o link direto está aqui no primeiro link na descrição. E o ex-campeão peso pena e leve do UFC parece ter deixado o peso leve no espelho retrovisor depois de ganhar cerca de 10 quilos de massa muscular desde sua lesão. O comentarista do UFC e apresentador do podcast, o Joe Rogan, aconselhou o McGregor a aceitar uma luta antes de lutar pelo 3º título mundial, dizendo ao lendário boxeador Mike Tyson que seria um erro para o UFC combinar Conor com Usman imediatamente. Antes de trazer aqui as palavras dele, quero falar de um vídeo que eu já postei aqui no canal também sobre o Joe Rogan. Ele que também treina, não é só comentarista não, ele também treina. Vou deixar o vídeo no link na descrição para você. Joe Rogan então disse: se Conor quer mais chance de sucesso, eu diria que lute com um cara que está um pouco abaixo do nível do campeonato, talvez com um cara em ascensão,
que Conor leva a vantagem, mas ainda é uma luta competitiva. Dê-lhe um teste, mas não o coloque lá imediatamente com o Usman. Vamos aguardar então. Conor é outro que queremos ver logo logo de volta ao octógono. Por hoje é isso, meus amigos das lutas. Se você chegou até aqui no final do vídeo, porque deve ter gostado. Então, eu nem vou pedir like, nada mais, porque certamente você já deu, né? Já se inscreveu no canal também, porque você sabe que é bom o conteúdo que tem aqui, modéstia à parte, né? Mas eu quero pedir outra coisa. Compartilhe esse link desse vídeo nos seus grupos de MMA, de UFC, para que possamos crescer aqui no canal e trazer mais e mais. Olha só, aqui tem a narração das lutas nos finais de semana e tem também, todo dia, informações, notícias para você. Olha só este vídeo, quanta informação você conseguiu pegar aqui graças ao nosso trabalho. Então, faça uma força aí, compartilhe, dê uma força pro canal, tá bom? Fale sobre nós para os seus amigos. Valeu, um abraço e até mais.